Eu sinto que eu estava preparado, mas eu achava que eu não estava. Eu sou a Larissa Domingues Orlandim. Eu prestei e passei para a Unesp de Assis, para a USP de Piracicaba e para o Mackenzie em Biologia. Meu nome é Beatriz, de Sarrafner Ramos. Eu estudo no Jean Piaget desde 2020, estudei, né? E eu passei na Unimes, na Unicid e na Unit em Medicina. Meu nome é João Gabriel Boturão Nunes, eu entrei na escola em 2010 e eu fiz até o terceiro ano do ensino médio. Eu entrei lá no Petit e eu fiquei esse período todo aqui. Eu passei na FGV, no INSPER, na Unicamp. Passei na minha primeira e na minha segunda opção no Enem, na UFMG e na FRJ. Carolina Abrão Figueiredo, e eu entrei em 2009. Eu passei a gente conhece como FICEMES, né, que é a Faculdade de Ciências Médicas de Santos, que é a Uniluz, da Fundação Lusíadas, e a Unimes, aqui em Santos. Foi difícil escolher o que eu queria fazer. Eu já sabia aonde eu iria, entendeu? Aonde eu iria focar, porque medicina sempre foi a opção da minha vida, a carreira dos meus sonhos. Eu fui um cara que demorou muito pra entender o que eu queria. Eu sempre gostei, assim, desde pequena eu brincava de médico, brincava com remédio, eu sempre fazia receita, eu sempre fui assim. A pandemia, ela desfalcou muito o nosso entendimento, principalmente a gente que pegou o primeiro e segundo ano do ensino médio online, né? A metade do segundo a gente teve presencial, mas a gente teve metade do ensino médio online, então foi uma parada muito mais difícil pra gente. Eu sempre tive o objetivo de estudar porque eu queria passar em medicina. Na hora da prova, deu aquele nervoso de, nossa, não sei se eu vou estar preparada e tudo mais. Eu não me sentia 100%, eu não tinha aquela segurança, eu sempre tinha tipo, nossa, e se eu tivesse feito mais, se eu tivesse tentado mais, mas... Não me pegava muito com nervosismo, eu sou uma pessoa que eu nunca tive muito com isso. No primeiro vestibular isso sempre acontece. O primeiro vestibular que você faz é desesperador. O psicológico, assim, acaba com as pessoas e reprova muito. Conforme o tempo foi passando, eu só fui relaxando mais, ficando muito mais fluida as minhas provas. Você vai aprendendo, assim. Aí o segundo, que já foi da Unimes, eu já soube administrar, eu sabia que a redação tinha que fazer antes, que tinha os macetes, né? Olhando hoje pra trás, eu percebi que eu tava sim preparada. E eu tava assim preparada. Eu não esperava que eu fosse passar em tanta prova assim, mesmo ainda, né, sabendo tão depois do que eu queria fazer. E eu fiz o que todo mundo deveria fazer, basicamente, entendeu? Prestar atenção na aula, chegar em casa, revisar o assunto. Mapear bem os vestibulares e também treinar eles. Então, imprimir prova antiga pra fazer é uma coisa que ajuda muito. Eu fazia muita prova, muito. É uma coisa muito importante, assim, você fazer as provas que você já vai prestar. Por exemplo, tem vestibulares que contam matérias, contam mais nota. Então, se você ler o edital do vestibular e perceber que aquela matéria vai ser melhor pro seu curso, você vai priorizar aquela matéria. Mas isso você só vai conseguir saber com o planejamento da prova. E para você planejar, você precisa fazer os simulados da prova. Você precisa fazer os simulados da escola, você precisa fazer simulados fora da escola, daquela prova específica que você quer passar. Tudo isso é muito importante para você manejar o seu tempo na hora de fazer o vestibular, e você acabar não ficando nervoso no meio do processo. Então isso te ajuda bastante. É importante a gente ver as provas e ver os editais. Porque no edital você consegue saber tudo. Eles falam mais ou menos o que vai cair, como que vai ser a redação. Você entrando no curso da faculdade, vendo a grade, você consegue saber qual é o foco que a faculdade dá. Se vai ser empresarial, se vai ser para científica, assim, você ir para uma carreira de estudos, de doutorado, ou você atuar no campo, assim, no mercado de trabalho. E é importante você saber isso e saber o que eu quero também para poder escolher qual lugar que eu vou querer fazer. Eu sou fã dessa escola, eu sou meio parcial nesse sentido. Eu estudo aqui eu estudava há 12 anos aqui na escola, então pra mim isso daqui era quase a minha casa já. A escola, eu acho que ela me preparou muito. Aqui, por incrível que pareça, eu achava os simulados mais difíceis do que os vestibulares. Então aproveite que o Jean Piaget, além de uma escola te preparar, ele também é uma família que te acolhe e te acalenta quando precisa.